Oi manas, oi manos! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dica da minha psicóloga, uma orientação, que eu fiz em terapia, estou nesse processo de fazer o que ela me orientou ali e eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que isso dá para ajudar na nossa saúde mental, nosso autoconhecimento. A dica é o seguinte: nomeie os seus sentimentos, muitas vezes a gente está se sentindo mal com alguma situação, mas a gente não sabe qual é esse sentimento que tá nos fazendo mal, tá? Você tá mal, mas esse mal é o quê? É uma tristeza? É uma angústia? É um sentimento de raiva? É um sentimento de cansaço? E, gente, como isso abriu a minha mente? Porque eu tenho alguns momentos que eu me sinto mal com algumas situações, algumas pessoas, e até mesmo comigo mesmo, em algumas situações que eu mesmo crio, que me afetam no dia a dia, né? A gente tem isso também, de nós mesmos criarmos situações, prejudiciais para nós mesmos. E aí a gente fica mal por isso, a gente se culpa. E aí vem, se a gente consegue nomear esse sentimento, a gente consegue lidar com ele. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é: se você tá se sentindo mal com alguma situação, com alguma coisa, nomeie esse sentimento, porque quando você nomeia, você pode até escrever num papel várias coisas que você sente, o sentimento mesmo nomeado. Você pode começar a entender como lidar com esses sentimentos. E eu achei incrível essa orientação da minha psicóloga, porque em vários momentos eu me sinto mal, e eu não sei como lidar com esse mal, Mas quando a gente nomeia, por exemplo, eu ainda fiz um pouco além disso, Eu coloquei o sentimento, por exemplo, tristeza. E aí eu coloquei em relação a X situação, sabe? Aí eu coloquei embaixo, um outro exemplo. Raiva, vamos supor que eu estivesse sentindo raiva. Coloco raiva em relação a X situação. Quando você faz isso, você para, Você para pra pensar realmente no que aquela situação está te causando, e você começa a pensar em alguma solução, alguma estratégia para você lidar com essa situação. Eu acredito que os veganos, eles passam por diversas situações difíceis que causam raiva, frustração, angústia, tristeza, Então a gente passa mesmo por momentos difíceis, ainda mais quando a gente tem uma família que não aceita muito bem, uma família que não entende a nossa escolha, do veganismo ou do vegetarianismo. Mas não só a família, outras pessoas que a gente gosta, amigos, que fazem alguma piada, a gente não aguenta mais isso. Então, se você nomear qual é esse sentimento, você vai começar a se entender melhor. E isso é fantástico, porque você vai saber qual tipo de sentimento que está fazendo parte da sua rotina e você precisa fazer para lidar com ele. E aí são várias as estratégias, E aí uma terapia é bacana para você entender como lidar com esses sentimentos. Mas se você não tem condição no momento de fazer terapia, você mesmo fazendo esse exercício já é algo que dá para você refletir. É claro, com uma ajuda profissional é 100%, é muito melhor assim, Mas nós temos como fazer reflexões, sim, sobre nós mesmos e se autoconhecer, conhecer o que está fazendo parte da sua rotina. E aí, se você nomeia esse sentimento e você coloca lá tristeza, e aí em relação a tal coisa, você começa a ver, putz, tem um monte de sentimento ruim aqui, eu não quero que isso faça parte de mim, mas nós somos seres humanos e a gente não vai viver só de sentimentos positivos. Então, o que a gente precisa aprender é lidar com os sentimentos, lidar com as nossas emoções e não eliminar os sentimentos negativos, porque não tem como, gente. As coisas, elas não estão no nosso controle. Então, praticamente, 90% das coisas que acontecem, a gente não tem domínio. A gente tem controle de algumas coisas em relação a nós mesmos, em relação a algumas atividades, mas a maioria das coisas a gente não tem controle. Então, se a gente começar a nomear esses sentimentos, eu acredito que é mais fácil da gente se entender melhor, e se acolher em relação àquilo, falar, putz, eu tô me sentindo mal, mas eu tô angustiada. E aí você pensa, como eu posso me acolher nessa angústia? O que eu posso fazer? Eu preciso sair um pouco, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso conversar com tal pessoa. E aí vai vindo as ideias, porque você não quer eliminar aquele sentimento, mas você quer fazer ali uma reflexão que pode te ajudar a lidar com isso, Então é muito importante a gente conseguir lidar com as coisas que a gente sente, não só as coisas negativas, mas as coisas positivas também. Os sentimentos positivos a gente também precisa saber lidar com eles. Saber lidar com os sentimentos positivos, eu quero dizer o quê? Que a gente precisa
enxergar esses sentimentos, não enxergar só o que é negativo. Quando eu fiz essa listinha, né, para minha psicóloga, eu também coloquei sentimentos bons, né, em relação a X coisa. Por exemplo, eu tenho muita alegria quando eu tô com a minha filhinha Lola, que é a minha cachorrinha. Então eu coloquei felicidade, alegria, né? Felicidade não, que é outra coisa, mas alegria, né, que é um sentimento ali, em relação a Lola, né? E aí eu pude enxergar. E quando você enxerga também os momentos bons, sentimentos bons, você começa a reproduzir mais esses momentos, porque você tá ciente de que eles existem. Então você vai criando mais momentos para você sentir aquilo. Então é muito importante a gente também saber lidar, refletir, né, sobre esses sentimentos positivos também. Bom, essa era a dica que eu tinha para dar hoje. Eu espero que você possa fazer uma reflexão e anotar o que você sente, né? Para você se conhecer melhor, para você pensar em estratégias para lidar com os seus sentimentos e sair do pensamento, sabe? Tipo, eu só tô pensando que eu tô mal, tô num momento difícil. Beleza, tá refletindo, mas quando você coloca no papel, é totalmente diferente. Vamos fazer esse movimento de refletir juntos sobre aquilo que está dentro de nós, como lidar com esses sentimentos, como enxergar as coisas boas também, como valorizar as coisas boas e reproduzir mais as coisas boas. Não excluindo as coisas negativas que a gente sente, mas lidando melhor com elas, enxergando também que é possível lidar com essas frustrações, com essas coisas negativas da vida. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião e alguma sugestão que você tenha para falar de saúde mental dos veganos. É claro que esse vídeo não é só para vegano e vegetariano, todo mundo pode fazer essa reflexão, mas eu gostaria de passar essa dica que me ajudou bastante, tem me ajudado muito. Beijo, gente!